Fala galera, que tá falando com vocês é o professor Isaac e vamos para um momento onde a gente vai tentar entender, perceber o que seria a Semana Santa, né? A Semana Santa ela não começa apenas com um rito religioso, tá? Mas principalmente com uma crise política que envolve as províncias do vastíssimo Império Romano, né? A gente estima que mais ou menos cerca de 30 a 33 da nossa era, ou seja, o período onde Jesus viveu, em Jerusalém, a Páscoa judaica, ou seja, a Peshá, ela saltava de 50 mil para 200 mil habitantes. Tá? Elevado a cerca de 150 mil pessoas. E em Roma, passava um pesadelo logístico e de segurança. Tá? A Páscoa é a celebração, ou seja, da libertação do povo hebreu saído do Egito, que é descrito ali no livro de Êxodo, tá? Indo em direção a Canaã, é o período da Páscoa. Mas a gente tem que entender que é também um tema muito perigoso para a ocupação romana. Né? No cenário, a gente vê Jesus sendo representado com um gesto de entrar na cidade, né? Em cima de um jumentinho, que não era apenas um status de humildade, né? Mas era um símbolo também de messiânico, de direito, em que desafiava tanta pompa quanto a questão religiosa em si. E dá um momento decisivo para a região, né? A gente tem ali a purificação, o momento de purificar, ou seja, que é a lavagem do templo, tá? E que historicamente o Templo de Jerusalém ele era o centro econômico, cultural e religioso da cidade. E um ponto importante é que Jesus faz o expurgo, ou seja, ele quebra todos os cambistas, né? Quebram as tomadas. Quem viu The Chosen aqui consegue perceber. Jesus ele não ataca apenas os cambistas, ele ataca a fé, a mercadoria que era descrita, né? E o sistema religioso da época. A gente pode entender que a partir também desse momento, ele deixa de ser apenas um pregador itinerante, tá? E vai entrar como uma ameaça à Pax Romana. O que é a Pax Romana? A Pax Romana seria a paz romana, né? Onde o povo ele se contentava ali com uma paz que era findada, né? Uma paz que era meio que armada, tá? A gente vai entender que quando Jesus ele é preso no Getsemane durante a noite, é uma manobra estratégica. Para quê? Evitar uma revolta populacional. Entender também o processo de crucificação, que seja, há uma controvérsia. Não se sabe se Jesus ele foi crucificado, propriamente dito, com uma madeira, estaca de madeira, ou se ele foi preso numa estaca, que é também um outro método de crucificação. E o método de crucificação eram para pessoas que tinham cometido graves erros, como roubo e principalmente para quem não era cidadão romano. O cidadão romano não poderia ser crucificado, tá? Um momento interessante é que a maior crucificação que a gente tem é a crucificação da revolta de Espartacos. Uma curiosidade é que quando vocês veem lá na cruz, em filmes, em séries, tem sempre uma inscrição chamada IR, que seria o rei dos judeus em latim. Essa de crucificação que acontece na sexta e dura até o domingo, são 3 dias. Jesus, teoricamente, ele é crucificado no domingo, tá? E a gente tem ali o processo da crença da ressurreição ou não. A gente pode dividir esse processo em dois. Um Jesus histórico, propriamente dito, como ser o ente Jesus, e o ente místico, Jesus místico, tudo bem? O Jesus místico, para a historiografia e para a tradição cristã de forma geral, ele ressuscita no 3º dia. Como historiador e como Jesus, eu não posso comprovar que o Jesus histórico ele ressuscitou, isso é um ponto, tá? A gente tem que entender que esse movimento de que ele foi crucificado e foi assunto aos céus, teve a ressurreição, é um ponto muito importante. Porque gera na população que seguia suas tradições a figura de que ele venceu esse sistema e que ele vai voltar para poder confrontar e poder derrubar o sistema que havia sido feito. É interessante que, como a gente tinha explicado, né, que no período da Páscoa, em que Jesus é crucificado, a gente tem a expiação dos pecados e lembra a velha aliança segundo a tradição cristã. E para o Novo Testamento, a gente vai ter ali, com a morte de Jesus Cristo na cruz, a consolidação desse sistema, né, religioso que é o cristianismo, e a gente vai ter a rememorização depois pelos seus discípulos, e principalmente porque a gente vai ter ali a findar o início dessa nova aliança que é feita com ele. Gente, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. E é isso, galera.
Tamo junto.